De consciência tranquila. Como todas as mensagens espirituais, a de Napoleão Carlos Ferreira dá-nos bastante o que pensar, especialmente numa ocorrência muito comum, quando alguém desencarna em situação considerada trágica do ponto de vista humano, os familiares da chamada vítima costumam formular aflitivas indagações, quais sejam: por que fulano e não meu filho? Por que semelhante provação para nós e não para os outros? Fulano estaria abusando da velocidade e meu filho é que foi morrer na flor dos anos? Fulano machucar somente o rosto, e meu filho nesse estado e, ainda para completar, morto? A mensagem de Napoleão, desenhista profissional que trabalhava na SAB, em Brasília, acadêmico de comunicação, 1 grau ano da CEU, nascido em Uberaba, Minas, a Rua Marechal Deodoro, em 15 de fevereiro de 1949, e desencarnado em desastre automobilístico, na Cidade Livre, em Brasília, Distrito Federal, no dia 22 de maio de 1972, filho do senhor José Carlos Ferreira e de Defidalba Mariana Ferreira, a mensagem de Napoleão, repetimos, dá o que pensar nesse sentido. Ninguém é culpado, evidentemente, de sair ileso num desastre, por mais violento que seja. Tudo é regido por leis superiores da vida. Certamente, porém, segundo nos ensina a doutrina espírita, o companheiro de viagem, em existência anterior, participou da operação traumatizante que, finalmente, levou a chamada vítima a pedir, antes de retornar à Terra, um tipo de desencarnação violenta para pagamento de dívida kármica. Ambos conseguem ressarcir seus débitos. O que vai para a espiritualidade, naturalmente com maior teor de complexo de culpa ou remorso enraizado na intimidade do inconsciente, com o tempo, reconhece que a experiência foi por demais chocante, mas por isso mesmo abençoada. E o que fica no plano físico guardando a lembrança do ocorrido, terá, também, ressarcido seu quinhão de débito, perante a lei de causa e efeito, ante o trauma experimentado. Vovô Ferreira, da mensagem é o Sr. Sigismundo Carlos Ferreira, que era conhecido por Mundão, desencarnado há 14 anos. Tia Leda relatou-nos que dias antes de vir a Uberaba, tivera uma espécie de sonho desdobramento em que via Napoleão caminhando para o seu lado com um buquê de flores amarelas, às quais o comunicante se refere na página mediúnica. Fato admirável, e com o qual nos ocuparemos em outro livro, é que Napoleão, na própria sexta-feira em que saiu para não mais voltar, desenhou, por brincadeira e ao passatempo, uma paisagem, a lápis, em que aparece uma lápide de árvores exatamente o local onde foi sepultado, posteriormente, em Brasília, confirmando as experiências de Kokol, Goodman, Berman, Leffel, Meyer, Brown, Levine, K. Machover e L. Bender, sobre a projeção da imagem do próprio corpo em muitos pacientes nos desenhos de autoria deles mesmos quanto à perda de um membro ou de determinado órgão dos sentidos, com relação às condições orgânicas deles próprios, um asterisco. Asterisco, veja-se, a título de ilustração, Diná Martins de Souza Campos, o teste do desenho como instrumento de diagnóstico da personalidade, editora Vozes Limitada, Petrópolis, Rio de Janeiro, segunda edição, 1969, pp 16-17. Que todos os pais e mães da Terra meditem sobre este trecho ontológico da mensagem endereçada ao genitor. Eu estaria muito triste se houvesse cometido um crime em desacordo com os ensinamentos e exemplos que recebi de sua vida, constantemente, mas, graças a Deus, voltei para cá de consciência tranquila.